Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Ed e esse é o nosso primeiro vídeo no canal e a gente vai começar falando sobre uma função que é muito simples. Tem muita gente que tem dificuldade de entender a princípio, mas aqui você vai perceber que é algo simples e, bom, vamos lá, vamos começar. Então a gente está falando do quê? A gente está falando da função de primeiro grau, também conhecida como função afim. Então, vamos escrever aqui, função do primeiro grau. Grau ou função afim. Função afim. Certo? Tá, e qual é a cara dessa função? Essa função ela tem o seguinte formato. Uma f de x. Não se preocupe, essa f, a gente chama de f de x, muitos professores chamam de f de x, mas ela também pode ser escrita como y, então é um f de x ou um y, que é igual a ax mais b, certo? Então esse f de x ou y, né, ele é uma variável. A gente chama ele de variável dependente. Uma variável dependente. E por que uma variável dependente? Porque o valor que a gente encontra em f de x ou y, ele depende do nosso x, que, por consequência, a gente chama de variável independente. Variável independente. Certo? Por quê? Porque eu posso atribuir qualquer valor para x, qualquer valor. E, dependendo do valor que eu estipule para x, eu vou ter um valor diferente para y, certo? E também nós temos aqui a e b, que são números reais. A e b são números reais. Então, são números reais, pertencem aos reais. E a gente chama o a de coeficiente angular. Coeficiente angular. E o b a gente chama de coeficiente linear. Você vai ver isso de forma mais clara a hora que a gente for fazer um gráfico. A gente vai fazer alguns exercícios. A gente vai colocar uma função e vai atribuir valores para x, e com isso a gente vai conseguir montar um gráfico, certo? Vamos lá. Aqui nós temos a equação de uma reta, que é uma função do primeiro grau, e nós precisamos fazer um gráfico de acordo com essa equação para mostrar qual que é a cara desse gráfico, para onde a reta vai. Então, como que a gente faz isso? Como a gente resolve isso? A gente vai atribuir valores para x, como a gente já falou anteriormente. A gente atribui qualquer valor para x e assim a gente encontra um valor diferente para y, certo? Nesse caso, a gente vai encontrar um par de coordenadas, né? Então eu atribuo valores para x e com isso eu consigo valores de y. E assim eu consigo um par de coordenadas. Então, começando, vamos atribuir, para começar, vamos atribuir um valor 0 para x. Então, quando x é 0, quando x tem o valor 0, o que a gente vai ter? A gente vai ter y igual a 2 vezes 0, que é o valor que eu atribuí para x, mais 4. 2 vezes 0 é 0, então y igual a 4. Então, quando o meu x for 0, o meu y é 4. Certo? Já tenho o primeiro par de coordenadas. Vamos para o próximo. 1. O que acontece quando o meu x é 1? Então, quando o meu x é 1, 2 vezes 1 mais 4. 2 vezes 1 é 2, mais 4, 6. Quando o meu x é 1,
o meu y é 6. Eu posso atribuir também valores negativos, tanto positivos quanto negativos, sim, depende. Então, se eu atribuir menos 1 para x, então a gente vem aqui, x agora é menos 1. Então, 2 vezes menos 1 mais 4. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 4, então menos 2 mais 4. O meu y vai ser 2 positivos. Então, quando o meu x é menos 1, meu y é 2. Para a gente conseguir colocar num gráfico uma reta, a gente precisa de no mínimo 2 pontos para fazer uma reta, certo? Bom, aqui nós já temos 3, já está bem. Já dá para a gente plotar. Com 2 a gente já conseguiria plotar o nosso gráfico. Vamos colocar aqui. As nossas abscissas e a nossa ordenada. Aqui o zero. Está fora de escala, mas você vai conseguir entender facilmente. Então, quando eu tenho 0 em x, eu tenho 4 em y. Então, eu tenho 0 aqui em x, ele está sobre a linha do x, sobre as abscissas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 em y. 0 em x, 4 em y. Então, vamos chamar esse ponto aqui de ponto A, B e C. Então, aqui eu tenho o A, certo? Agora, o nosso ponto B é 1 em x e 6 em y. Vai faltar espaço aqui, vou tirar isso aqui daqui, aumentar um pouco mais. Vou colocar aqui y. 4, 5, 6 e 1 positivo em x. 1 positivo em x. Deixa eu colocar um pouco mais perto, ficar um pouco fora de escala aqui. 1 positivo em x. Então eu tenho 1 em x e 6 em y. Então aqui eu tenho meu ponto B. Ponto B. E o ponto C é menos 1 em x. Vamos tirar isso aqui daqui, vamos colocar para cá, deixar mais perto aqui, 0. Aqui eu tenho menos 1, tenho 1. E 2 em y. Então eu tenho aqui 2 em y. Então eu tenho 1, 2. Aqui é meu ponto C. Certo? Então, com isso, a gente já pode ter uma ideia está um pouco fora de escala, mas com isso a gente já pode ter uma ideia de como é a reta. Mais ou menos assim a reta, certo? Então é isso, a gente atribui valores para x e encontra valores de y e a gente consegue plotar o gráfico para saber a reta, como é a cara da reta no plano cartesiano, né? Bom, coisas importantes a ver aqui. Aqui o 2 é o nosso A, certo? Então aqui eu tenho a função f de x. O 2 é o A, que acompanha a nossa variável independente, ax mais b. Essa é a cara da equação de primeiro grau. Deixa eu melhorar isso aqui. Ax mais b, certo? Então o 2, nesse caso, é o coeficiente angular. Então, quando o valor de A, coeficiente angular, ele é positivo, a nossa reta é crescente. Nossa reta é crescente, como está aqui. Ela está crescendo, certo? Direção crescente. Então, valor positivo para coeficiente angular indica que ela é uma reta crescente. Quando o valor para o coeficiente angular é negativo, menos 2, menos 1, menos 3, bom,
qualquer valor negativo, isso indica que a cara da nossa reta no gráfico, ela vai ser decrescente. Decrescente. Certo? Então, se te perguntam, se te dão uma função de primeiro grau, uma equação de uma reta, e apenas te perguntam nas respostas, a reta dessa equação é crescente, decrescente, te dá algumas opções, você olha para o coeficiente angular e verifica se é o coeficiente positivo ou um coeficiente com valor negativo. E isso vai te indicar se é uma função crescente, uma reta crescente ou decrescente, certo? E outra coisa importante que a gente pode perceber logo que a gente vê a nossa equação da reta é o valor de B, que é o nosso coeficiente linear. O valor de B é exatamente o ponto aonde a reta corta corta as ordenadas. Bom, seguimos para mais um exercício. Aqui segue a mesma ideia, só que como você pode ver na equação, essa função não possui o nosso coeficiente linear. Logo, o nosso coeficiente linear é zero. Mas a gente vai fazer da mesma forma que, como a gente fez no exercício anterior, a gente vai atribuir valores para x e para conseguir valores para y para fazer o nosso gráfico, certo? Então vamos lá. Nós temos então o nosso x, o nosso y e vamos atribuir valores. Vou começar pelo zero, né? Para a gente já ter uma ideia de como vai ser. Então zero, quando eu tenho zero em x, 2 vezes zero, o meu y também é zero. Logo, a gente já sabe que um dos pontos ele passa pela origem, certo? Pelo 0, 0, que é o nosso par de coordenadas, no primeiro par de coordenadas que a gente encontrou. Vamos encontrar mais um, então. Vou atribuir 1 para x. 2 vezes 1, eu tenho y2. Então, vamos usar esses dois aqui para fazer o gráfico, ou atribuir mais um também para, né? 2 em x. 2 vezes 2, eu tenho y igual a 4. Certo? Então, quando o meu x é 2, o meu y é 4. E agora vamos montar o nosso gráfico. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui o nosso plano y e o nosso plano x. X e y. E aqui a nossa origem, né? O ponto 0, 0 é aqui. Opa! Aqui é o nosso ponto 0, 0. Certo? Então vamos lá. O primeiro ponto é exatamente na origem. 0, 0. Vamos chamar de ponto A. Ponto A, B e C. O nosso segundo ponto, então aqui é o nosso ponto A. O nosso segundo ponto é 1 igual a x, x igual a 1, enquanto y é igual a 2. Então vamos lá, x igual a 1 e o y igual a 2. Então, quando o nosso x for 1, o nosso y é 2. Vamos marcar aqui. Está um pouco fora de... Mais ou menos isso. Aqui é o nosso ponto B. E quando o meu x for 2, o meu y é 4. Então, x igual a 2, o y é 4. Então, aqui eu tenho 3, aqui o 4. E aqui o 2. Mais ou menos isso. Sim. Claro que fazendo com uma régua fica tudo mais alinhado, né? Mas a ideia é essa aqui. Então a nossa reta ela está aqui. Opa! Saiu bem torto. Vamos lá. Aqui está a nossa reta. Mais ou menos, né? Mais ou menos aqui. Então essa é a nossa reta passando pela origem, como a gente pode perceber aqui
E por que isso? Como a gente já viu, o y igual a ax mais b, certo? Vamos lá, mais uma equação, mais um exercício para a gente fixar na cabeça essa ideia da função de primeiro grau. Nós temos agora, só olhando, a princípio, só observando a nossa equação, nós temos menos x mais 3. Então, o que a gente pode tirar disso logo de cara? Que o nosso coeficiente angular, aqui, como não aparece nada, então é 1, né? Aqui é 1. Então é menos 1x, então a gente não mostra o 1, claro, fica menos x. Mas a gente já pode perceber que a nossa reta é decrescente, né? O nosso coeficiente angular ele é negativo, reta decrescente. E a gente pode ver que o nosso b é 3. Logo a gente já sabe que a nossa reta vai cortar o plano das ordenadas, o plano y, vai cortar no ponto 3, certo? Mas vamos atribuir alguns valores para a gente conseguir mais pontos e plotar de forma mais correta a nossa reta. Tá? Então vamos lá novamente, fazendo o nosso par de coordenadas, buscando o nosso par de coordenadas. x, y. Então vou atribuir a princípio 0 para x. Quando o meu x é 0, eu tenho 0 mais 3, o meu y é 3. Vou atribuir o valor 1 para x. Então, quando o valor de x é 1, eu tenho menos 1 mais 3. Logo, menos 1 mais 3, eu tenho 2 positivo. E vou atribuir 2. Então, agora eu tenho menos 2 mais 3. Eu tenho 1 positivo para y. Quando o meu x é menos 2, o meu y é 1, certo? Com esses 3 pontos a gente já pode, com 2 pontos a gente já pode plotar a nossa reta. Vamos plotar então essa reta aqui com esses valores, certo? X, y. Aqui meu ponto 0, certo? Minha origem. Então, quando o meu x é 0, o meu y é 3. Então, eu tenho x em 0 e o y eu tenho em 3. Então, 1, 2, 3. O x é 0, o y é 3. Está aqui o meu ponto A, B e C. Então, eu tenho 3 aqui, né? No y, o meu ponto A. Opa, deixa eu tirar daqui que vai atrapalhar depois, né? Então, aqui eu tenho meu ponto A. Meu ponto B eu tenho 1 em x e 2 em y. Então eu tenho 1 em x aqui e 2 em y. Então 2 em y, 1 em x. Meu ponto está aqui. Mais ou menos, claro, né? E quando o meu x é 2, o meu y é 1. Então eu tenho um x aqui 2 e o y é 1. Então ele vai ser aqui, aproximadamente. E então eu traço a reta. E essa é a minha reta, certo? Então a gente já pode perceber que essa reta é uma reta decrescente, certo? Uma reta decrescente a gente já sabia, né, por conta do valor do coeficiente angular, e que passa pelo ponto 3. Ela corta o plano das ordenadas, o plano y, no ponto 3, como a gente já sabia também só olhando para a equação. O nosso A é um coeficiente positivo, 2 positivo, então a nossa reta crescente, e o nosso B aqui é 0. Então a gente já sabe, olhando apenas para a equação, logo quando a gente vê a equação, a gente já sabe que a nossa reta vai cortar o plano y, né, as ordenadas, vai cortar exatamente no ponto 0, que é o que acontece aqui. Bom, e agora apresentando para vocês um exercício um pouco mais, não digo complexo, ele é simples, mas é diferente do que a gente já vinha vendo. Então nós temos aqui, ele, nesse caso, é dado 2 pontos da reta,
para você resolver, só que você precisa saber o coeficiente angular. Então, através desses dois pontos da reta, você precisa obter o coeficiente angular, o A, certo? O A da fórmula, né, que a gente já conhece lá, que é y igual a x mais b, certo? Dessa forma. Então, você precisa encontrar o coeficiente angular. Então, aqui nesses dois par de coordenadas, você tem o primeiro ponto, que eu vou chamar aqui de x1, y1. Então, x1, 0, y1, 3. E o ponto B, o segundo ponto, eu vou chamar de x2, y2. x2, 2, y2, 5. Certo? Então, vamos resolver isso aqui. Existe uma equação que é a seguinte: y1 menos y2 é igual a A, que é o nosso coeficiente angular, é o que a gente está buscando, que multiplica x1 menos x2, certo? Então, seguindo, a gente precisa do coeficiente angular, então a gente vai isolar o A para a gente encontrar ele. Então, o A, que é o que a gente busca, vou colocar aqui, o A é igual a y1 menos y2 dividido, né? O A estava multiplicando x1, x2 passa dividindo x1 menos x2, certo? E agora, seguindo, a gente vai substituir os valores de y1, y2, x1, x2 pelos nossos pontos que foram dados. Então, o A é igual a y1, 3 menos y2, menos 5, dividido por x1 menos x2, 0 menos 2, certo? Opa, que aqui tá complicado de escrever. 0 menos 2, é um 2 aqui. Então a gente descobre que o nosso A é igual a 3 menos 5, menos 2. Menos 2, divididos por 0 menos 2, também menos 2, né? Então a gente viu que o nosso A, aqui embaixo está um pouco complicado, menos 2 sobre menos 2, então é 1. O nosso A é igual a 1. Se o nosso A é igual a 1, é um número positivo, então a gente já sabe que a nossa reta ela é crescente. Mas vamos plotar o gráfico para ficar bem claro isso, né? Vamos ver, plotar aqui. X e Y. Então vamos plotar esses pontos que ele deu pra gente, né? Quando o meu X é 0, o meu Y é 3 positivo. Então com o X0, o Y é 1, 2, 3. O Y é 3 positivo, certo? Aqui é o meu ponto A. E quando o meu X é 2, o meu Y é 5. Então vem aqui, X 1, 2, o Y é 5. Aqui é 4, aqui é 5. Então aqui é o meu ponto B, certo? E a minha reta com esses dois pontos é aqui. Certo? Essa é a reta. Uma reta crescente, como a gente já pôde ver. E é aquilo, né? Quando o X é 0, o Y é 3. Então a gente já percebe que o 3 ele é o da nossa fórmula, né? Y igual a x mais b. O 3 é exatamente aonde a
a reta corta o plano das ordenadas, o plano y, né? Bom, e ainda dentro deste exercício, a gente encontrou o coeficiente angular e também já conseguiu plotar o gráfico. Mas uma coisa que é bem importante que a gente consegue fazer aqui também nesse exercício para complementar é encontrar a equação da reta. Então eu vou apagar aqui, ó, o gráfico para a gente resolver essa questão e conseguindo a equação da reta, certo? Então nós temos aqui, utilizando essa equação, y1 menos y2 igual a A que multiplica x1 menos x2, eu vou passar ela aqui para cima, y1 menos y2, que é igual a A que multiplica x1 menos x2, certo? Bom, agora substituindo, eu vou pegar um dos pontos, vou pegar o ponto B e vou substituir os valores que eu tenho aqui nessa equação. Então eu vou chamar de y, tá? O y1 eu vou chamar de y apenas. Y menos, porque o y2 eu vou substituir pelo y2 do ponto B, que é 5. Y menos 5 é igual a A, que eu já encontrei, o A é 1, que multiplica o x1, que eu vou chamar de x apenas, nesse momento. Vai ficar claro para você o motivo depois quando finalizar essa parte do exercício. E o x2 no ponto B é 2, então menos 2. Certo? O que eu tenho aqui? Y menos 5, eu vou manter aqui para resolver a equação a distributiva aqui desse lado. 1 vezes x, 1 vezes menos 2, menos 2. Agora eu tenho que y é igual a x, vou manter o x aqui, menos 2, e eu vou passar o 5 para o lado de lá da igualdade. Então está menos 5 mais 5, certo? O que me resta? Y igual a x, menos 2 mais 5, mais 3. E essa aqui é a equação da reta. Y igual a x mais 3. Acredito que seja isso a ideia da função do primeiro grau. Eu espero que você tenha compreendido, tenha entendido através dos exercícios. Se você não entendeu, não quiser voltar nos exercícios, pausar e fazer alguns exercícios pausando o vídeo e dando uma conferida. Mas caso ainda surjam dúvidas, você pode entrar em contato com a gente nos comentários mesmo e a gente vai ajudar em qualquer dúvida que surgir, certo? Então essa é a função do primeiro grau, é uma função bem simples, bem tranquila e qualquer dúvida que tiver é só entrar em contato. Obrigado por ter assistido esse vídeo e vamos ver como vai ser a repercussão desse vídeo, se vocês gostaram ou não, e a gente vai seguindo fazer mais alguns vídeos. Função do segundo grau também é muito importante e alguns outros temas que são bem comuns de haver dúvida, né, dos alunos na questão de matemática básica. Está bem? Obrigado a todos e até o próximo vídeo.